Quando você visita um museu, você deve achar que o que você está vendo são os objetos mais interessantes que ele tem a oferecer, as joias da coroa. Mas não é bem assim. As reservas técnicas foram criadas para abrigar a maior parte das coleções dos museus, que ficam escondidas dos olhares curiosos do público. Nelas, as peças ficam resguardadas da ação do tempo, de modo que poderão perpetuar suas características históricas ao longo dos anos. Viemos ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, trocar uma ideia com o museólogo André Angulo, que nos revela como funcionam os bastidores de um dos museus mais importantes do Brasil, o Museu da República. Aqui a gente está no Salão Nobre do Palácio do Catete, onde ocorriam as posses dos presidentes da República. Desde 1897, quando aqui se instalou a presidência, até 1960. O último a tomar posse aqui foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. O palácio, na verdade, teve 3 momentos. Um momento de residência, foi, na verdade, construído pelo Barão de Nova Friburgo para ser a sua residência urbana. Presidência, quando se instala aqui o Poder Executivo, durante 63 anos, e um momento de museu, né? Desde 1960, quando é transferida a capital, Juscelino inaugura o Palácio do Catete como sede do Museu da República em 15 de novembro de 1960, e daí é o que perdura até hoje. Mas não são apenas as pomposas galerias do Palácio do Catete que nos interessam. Os verdadeiros tesouros de um museu se encontram em outro lugar, nas reservas técnicas. Todas as questões hoje que permeiem direitos, que permeiem, na verdade, discussões candentes na sociedade, o Museu da República ele deve ser um palco importante para esse debate, para a preservação de objetos ou de documentos ou de intenções que possam servir de pontes para esses coletivos, às vezes organizados ou não, lançar questões de debate na sociedade. Essa é a reserva técnica propriamente dita do museu. Foi um prédio, na verdade, que não faz parte do conjunto do século XIX. Aqui está armazenado 90% do acervo que pertence ao Museu da República. A gente resolveu, na verdade, organizar de acordo com os suportes e as tipologias de acervo. Cada um tem a especificidade, foi tudo projetado meio customizando com o acervo que a gente já possuía. Quais são as peças mais interessantes do museu, André? Aquelas cheias de história para contar. Tem uma que me chama muita atenção, que é a pistola. Aquela pistola dourada com o brasão da República. Qual é a história dela? Sim, na verdade aquela pistola foi uma encomenda, né, numa fábrica espanhola do presidente Washington Luiz, monogramada, né, com o símbolo, o brasão da República, de um lado, e ela, na verdade, detém uma lenda em torno dela, né, porque ele foi atingido por um tiro daquela pistola no Copacabana Palace, no hotel no então recém-inaugurado Copacabana Palace, ele como presidente da República. A história oficial é que ele, na verdade, estaria limpando a arma. Ela, na verdade, ela tem um padrão de ouro, né, quando a arma dispara. No entanto, a versão oficiosa é que, na verdade, sua amante francesa, numa crise de ciúme, pegou a arma e deu um tiro nele, cujo acertou na virilha. Ele manda produzir para ele. É uma questão de ego mesmo, de ter né? Que a gente até pode discutir a questão do Estatuto do Armamento, né? Na verdade, as pessoas não querem ter uma arma para se defender, né? A arma, ela funciona como um símbolo fálico, né? É o símbolo de poder, né? E aquela ali, para mim, é a minha melhor representação. É uma pistola de ouro com o símbolo da República Brasileira, para um presidente. Para ele especificamente. Para ele especificamente, é ele que manda fazer. Impressionante que esse acervo até parece um arsenal de histórias incríveis, como essa espada do Pinochet. Um presente, na verdade, do Augusto Pinochet, dado para Ernesto Geisel, já presidente da República no Brasil.
E agora o que acontece, que é bem interessante na história daquela espada, é que ela pode ser uma pista, né? Um museu também se propõe a isso e o espaço da reserva técnica mais ainda, né? Que é um repositório de acervos que podem, na verdade, funcionar como elementos encadeadores de determinadas pesquisas, acadêmicas ou não. E aí aquela espada ela pode ser uma prova de que existiu a chamada Operação Condor, que seria, na verdade, uma associação entre as ditaduras do Cone Sul na década de 70. Por quê? Porque, na verdade, no golpe do Chile, em 1974, o Geisel ele era presidente da Petrobras. Então, quer dizer, essa história da Petrobras já é um pouco antiga em relação à corrupção, talvez. E daí é possível que tenha-se o Geisel, como presidente da Petrobras, ter enviado armamento para o Pinochet dar o golpe em Salvador Allende. É um barrilzinho que é da coleção Lula. A gente tem algumas peças enviadas pelo Lula enquanto ele ainda era presidente no final do mandato. Uma peça feita pela Petrobras com o primeiro óleo extraído da camada de pré-sal no Brasil, que era, na verdade, uma das bacias lá do estado do Espírito Santo e que, por incrível que pareça, depois eles renomearam o campo e botaram um campo de Lula, porque todos esses campos de petróleo têm nomes de animais marinhos, né? E daí esse campo virou o campo de Lula, né? Até foi trabalhada essa simbologia por conta do apelido do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Getúlio, quando cria a Petrobras, ele faz isso, ele suja a mão de petróleo e bota no macacão da Petrobras. O Lula faz a mesma coisa com esse primeiro óleo extraído da camada pré-sal, né? Já parou para pensar o trabalho que é catalogar cada uma das peças de um acervo desse tamanho? Aqui no Museu da República, o uso de QR Code agiliza muito na recuperação da informação. Foi uma forma da gente poder acessar uma informação de uma forma muito mais rápida do que usualmente se dá. Em relação à própria arquitetura desse módulo aqui, que a gente, na verdade, tem que pegar a escada, se eu quiser saber assim, que cadeira é aquela lá de cima, pertence a quem? E aí eu consigo aqui, numa localização que já está toda nivelada por nível e por face, eu pego um celular, você pega o seu, usa e você descobre ali a coleção. Também encontramos na reserva um quadro cheio de mistérios e intrigas. O quadro está, na verdade, a figura da República, a Mariane, né, cobrindo ele com a bandeira republicana, com a bandeira criada pelos positivistas. Só que o Floriano era uma pessoa que queria mudar a bandeira nacional. Só que daí, alguns deputados positivistas conseguiram rearranjar, falando o seguinte, não, você não pode mudar por decreto, tem que passar pela Câmara. Mas não só pela Câmara Federal, você tem que passar por cada unidade federada, que aí seria passar por 21 casas legislativas. Você imagina um processo desse? Ia demorar, né, não sei quanto tempo. E daí o Floriano deixa isso meio que passar. Só que, na verdade, os positivistas conseguem reescrever essa história em tinta e bronze, em tinta no quadro A Morte de Floriano e em bronze no monumento que está na Cinelândia, com essa questão, não, ele nunca quis mudar a bandeira, tanto que ele está defendendo a bandeira nacional. Observando bem, há uma figura misteriosa no fundo do quadro, o busto de Benjamin Constant. Foi uma criação dos positivistas brasileiros de elencar uma tríade cívica do positivismo, que na verdade fazem parte o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, então primeiro um tenente militar, que foi o primeiro ministro da guerra e depois se torna o ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi na verdade elencado como herói da República pelos positivistas. A criação de Tiradentes como Jesus Cristo é uma criação positivista, né, na criação do herói, né? E também o José Bonifácio de Andrade Silva, José Bonifácio paulista de Santos, mas os positivistas, na verdade, eles conseguem fazer uma tríade cívica, né, para meio que pontuar a figura dos heróis da nação brasileira. As tretas republicanas continuam a refletir suas influências na bandeira nacional.
Porque a gente também tem um modelo que foi, na verdade, pensado nos 4 dias, né, entre a proclamação da República e o Decreto 4, onde se institui os símbolos nacionais, inclusive a bandeira, que é, na verdade, a bandeira do Império, né, tirada a coroa e serzida uma estrela indicando a República Federada. Muito comum, na verdade, no passado ter essa, né, de se fazer uma máscara mortuária das grandes figuras. Isso, na verdade, vem desde o Egito, desde Tutancâmon, né? Só que o do Getúlio tem uma especificidade que é o seguinte: a máscara foi feita, na verdade, um molde de gesso, que a gente também mantém conosco, mas a parte de cera, né, ela tem uma aplicação, todos os pelos, que aí são o cabelo, as sobrancelhas e os cílios, eles foram retirados do cadáver de Getúlio Vargas. Então, na verdade, são peças reais. Então, essa máscara mortuária, ela se transforma como se fosse num relicário, né? Que você mantém ali partes, né, do corpo que, com queratina, eles não se desfazem ao longo dos séculos, mas que dá um certo frisson, né? Só para você ter ideia, com as minhas colegas, eu sou o único que limpa a máscara. Ninguém tem coragem de limpar a máscara. Apesar de toda a morbidez que gira em torno do suicídio do Getúlio, falar do pijama é essencial no contexto do Museu da República. Não à toa, é a peça mais famosa do acervo. O pijama, na verdade, fica em posse da família durante muito tempo e é só na década de 90, na verdade, que ele é doado ao Museu da República e se transforma em acervo. E aí o que acontece foi uma coisa interessante, porque quando o Getúlio comete suicídio, imagina, ele fica um tempão no quarto, aquela coisa, o presidente comete suicídio e tal, e o corpo, na verdade, endurece. Então a retirada do pijama, ele é, na verdade, cortado do corpo dele. Em 2008, a gente teve uma decisão que foi uma certa polêmica no meio da museologia e da restauração brasileira. A gente resolve, na verdade, para melhor manutenção da conservação do pijama, a gente resolveu costurar o pijama, reintegrar a forma dele original. Porque, na verdade, ele era exposto, inclusive, ele ficava permanentemente exposto. A gente resolveu estabelecer regras como de só ficar exposto agora 3 meses e ficar guardado 9 meses. O buraco da bala, né, da onde ele atira contra o peito, a gente também manteve para manter até o calibre da bala e ele não se esgarçar, a gente também fez uma costura com fio de seda. Outras marcas também chamam a atenção no pijama, como o tecido queimado do tiro a queima-roupa e a mancha de sangue. A mancha de sangue, que ou é o mapa do Brasil ou é uma das águias, aqui, as arpias do palácio, levando sua alma para o céu, né? É uma das alusões que a gente tem aqui com a mancha do pijama. Aquele palácio que ostenta todo o luxo dos barões de café e que também já foi a sede da República, hoje é um museu que conta a história daqueles brasileiros que já estiveram sob os holofotes do poder nacional. Mesmo com tanta história para contar, é impossível não dar aquele enfoque especial no gaúcho que acabou com a República Velha e marcou a história do Brasil como muito poucos conseguiram.